Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Lembrando que esse é um trabalho em grupo. Equipe Espirais de Luz, médiums, pessoas que dão sugestões de palestra, enfim, todo mundo em prol de uma atitude boa, empática, que é o que a gente precisa hoje em dia, não é verdade? Bom, tema de hoje, a ansiedade e você. Vamos começar de uma ansiedade bem mais complicada. Eu abri o Livro dos Espíritos, no item das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. E tem assim, temor da morte. A pergunta 941 fala: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade, tá? De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Falece-lhes fundamento para semelhante temor, mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede, então, que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. São, assim, levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistirem nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno, que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte. Por quê? Com a fé, tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo, para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. O homem carnal, olha, vamos lá, que lhe seja de temer. A morte. A morte, ela tem uma intensidade muito grande quando você fala a palavra morte. A situação em que nós vivemos de pandemia já tem o temor da morte como principal personagem protagonista dessa história. Então, é uma constante que nós estamos vivendo diariamente, tanto nos noticiários, quanto nas vidas íntimas, quanto entre os círculos de amigos, enfim, todas as situações estão nos levando a esse tipo de medo, de desespero. Olha que interessante. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos, que lhe dá o espírito calmo e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. E você vê isso praticamente de uma maneira bem clara. Tem pessoas que têm um medo enorme da morte. E aí tem gente que é espírita, gente, que fala assim, eu acredito na reencarnação, mas tem medo da morte, sabe? Você sabe o que é o maior motivo do medo da morte? Se chama apego. Nós aprendemos a nos apegar em excessividade, assim, a gente apega mesmo, a gente gruda, chiclete, sabe? E esse apego aí, ele é o maior inimigo
quando acontece a nossa separação por vamos falar assim, por um fato inevitável, que é o desencarne. Você vai desencarnar, fulano vai, Beltrano vai, todos nós vamos desencarnar e reencarnar. O negócio é você conseguir assimilar esse ponto e entender que a reencarnação existe e que o plano espiritual existe, a vida futura. E é nessa hora que a gente peca. A gente usa aquela frase, a gente é humano, e a gente tem que sentir, a gente tem que sofrer, e justifica um monte de atitudes e uma série de condições desnecessárias. Na verdade, não é porque você tem que ser frio, entendam isso. Não é frieza de coração. É apenas você compreendendo que não é o fim. Você vai sentir saudade, você vai chorar, você vai sentir tristeza, mas você vai entender que vai encontrar realmente com aquela pessoa após a morte. Olha, é o ponto em que nós começamos a compreender que a ansiedade tira o nosso brilho. Esse medo da morte, com o apego, gera ansiedade. Ela nos leva para uma casa mental cheia de preocupações, pressões externas. Ou seja, eu não posso morrer agora porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho uma família para sustentar, mas você vai desencarnar. Se não for agora, vai ser mais na frente. E talvez a situação da frente esteja pior do que agora. Então, a nossa própria consciência nos aprisiona em um anseio sem fim, que nos faz esquecer de viver o agora. Ser feliz amanhã, gente, é uma incerteza. Tentar projetar uma felicidade, tomando como base um passado cheio de vontades que esperam e não se realizam, também é um erro. Agora, o agora é o único tempo que temos para a felicidade. Põe na sua cabeça, o futuro é uma ilusão, tá? Esse futuro que nós temos uma certeza imensa que não vamos morrer, que não vai acontecer nada conosco, isso é uma ilusão que se alimenta de nossos anseios, vive em nossos pensamentos. A mente parece estar de férias, vive viajando no tempo. Nos leva para o passado, nos projeta para o futuro. Enquanto isso, você não constrói nada de positivo para a vida que você vive neste exato momento. Esquece o agora. O fato é que você precisa, na verdade, dominar seus pensamentos, ou eles dominarão a sua vida. Muitos pacientes de depressão passam por esse problema seríssimo. Ou a necessidade de controle, ou a necessidade da satisfação pessoal, sabe? O egocentrismo de querer ficar sempre em primeiro lugar. E assim, o meu problema sempre vai ser maior do que o seu, não interessa. Você não é melhor, eu é que sou melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Saiba de uma verdade, meus queridos. É você quem controla o que deseja pensar e sentir. Até mesmo o seu sofrimento é uma escolha. Então não adianta projetar lindos sonhos para o futuro se as suas mãos vivem desocupadas no presente. Não faça do seu desejo de conquista uma obsessão, pelo amor de Deus. Não cria uma ilusão com um fato simples. Ou espere que algo grandioso aconteça em sua vida pelo simples fato de você não conseguir ver a beleza que se esconde em cada momento da vida, no agora. Você vai estar jogando fora o seu dia de hoje, esperando no amanhã a realização do que você quer e deseja. Eu quero um emprego absolutamente maravilhoso, que a minha vida em família está perfeita e em harmonia, que a saúde não sofre nenhum abalo, enfim, tudo será lindo e maravilhoso. Olá, conto de fadas.
é isso que a sua vida, que você está projetando para a sua vida e que talvez não vá acontecer. Com certeza, provavelmente, em muitos desses pontos, você não vai viver um conto de fadas. Pelo contrário, você pode viver até um pesadelo daqueles. Então, para esses delírios, o que acontece? A nossa querida amiga, inimiga, que a gente pode falar assim, a decepção. Ela se faz presente sem um pingo de compaixão. A mente que espera uma perfeição ao seu redor e esquece que somos perecíveis e suscetíveis a qualquer acontecimento, acaba descobrindo que a própria decepção é uma enfermidade. Pois é. E que a vida é mesmo feita de contrastes e acontecimentos que estão fora do nosso controle, gente. Não dá para saber o que é alegria sem experimentar tristeza. Não dá. Não dá para saber o que é saúde sem passar pela enfermidade. O que é companheirismo sem conhecer a solidão. E, claro, o que é vida sem a presença da morte. Olha, a morte ela é essencial para a nossa evolução, assim como a vida é. A vida é a oportunidade. Você está entrando aí num novo invólucro carnal. Num novo invólucro carnal. Você está chegando aqui no planeta para vivenciar. E uma das qualidades mais importantes que você deve ensinar crianças, jovens, adultos, enfim, não tem idade para aprender, para viver bem o agora, sem alimentar a ansiedade, se chama resiliência. Essa palavrinha virou uma moda, uma febre, e todo mundo falava assim, mas o que é isso? Resiliência, o que é ser resiliente? Né? Olha só, o conceito é esse. É a capacidade de uma pessoa em lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos, sem ceder à pressão pela qual for a situação, seja qual for a situação. Então, de novo, é a capacidade de uma pessoa em lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos, sem ceder à pressão, seja qual for a situação. Olha que interessante. Ou seja, uma capacidade de adaptação sem prejudicar nada ao seu redor. A teoria diz que a resiliência é a possibilidade do indivíduo de tomar uma decisão quando tem a chance de tomar uma atitude que é correta. E, ao mesmo tempo, tem medo do que isso possa ocasionar. Ser resiliente é saber até a hora em que você vai calar a boca e deixar aquela pessoa falar. Se você fala atropelando demais as pessoas, pare para se observar e pare de atropelar as pessoas. As pessoas têm o direito da fala, elas têm um lugar de fala. Elas precisam se expressar para que haja entendimento. E é nessa hora que você está sendo resiliente. Você está se adaptando àquela pessoa que precisa muito mais de falar do que você. Olha que interessante isso. Meus queridos, a felicidade, ela está na habilidade de encontrar pedras preciosas perdidas entre cascalhos. É uma frase linda essa. Olha, a felicidade consiste na habilidade de encontrar pedras preciosas perdidas entre cascalhos. Essa frase mistura o delicado ao bruto, assim como é para todos nós. A vida, ela é delicada, gente. Qualquer coisinha que nos acontece, nós desencarnamos. E essa coisinha que acontece é a brutalidade que a vida nos traz. E que nós aprendemos a conviver com ela sendo resilientes ou a escapar dela sem prejudicar ninguém. Para ser feliz, mesmo vivendo os contrastes e dissabores que todos enfrentamos em nossa jornada, temos que ser capazes de nos encantar, gente. É exatamente aí que está o segredo. Encantar com o que temos e somente nos interessar em lidar com os lados
melhores das pessoas. Extrair de cada experiência o melhor dos aprendizados. Enfim, nos tornarmos caçadores de alegrias na floresta das dificuldades em que nós vivemos. Isso é tão maravilhoso, tão maravilhoso. É extremamente revigorante você poder caçar alegrias. Você vai olhar para uma pessoa que você olhou para ela e vê aquela sensação assim, ai, que pessoa é essa, difícil. E aí você olha para ela e fala, mas ela tem uma coisa tão bonitinha, talvez uma positividade maior que a minha, uma capacidade melhor do que a minha de perceber, sabe? Isso é muito bom, isso é muito forte. Olha só, nós temos que entender que a felicidade não é um destino. Você não passa por coisas ruins porque foi fadado a viver infeliz. Não. Para se chegar a algum lugar, você precisa estar feliz. Estar. Felicidade não é um status, é um estado do espírito. Então você tem que elevar a sua energia para poder conseguir alcançar esse estado de felicidade. É uma maneira de viajar, essa felicidade, na verdade, né? Ela é uma maneira de você viajar na direção do que você veio cumprir. Aí sim, a felicidade pode ser o meio de locomoção que te leva ao seu destino. Se não, do que adiantaria viver, lutar tanto por coisas que não estão no futuro, se nesse trajeto você não conseguiu ser feliz nem mesmo com as paisagens que você viu da janela do seu assento durante a vida, nesse trem da vida? Nesse momento delicado, não se entregue ao peso do sofrimento. Simplesmente respire. Não é essa a mensagem mais atual do mundo? É você conseguir parar, respirar e expirar. É você conseguir entender que todo esse processo de ansiedade que você alimenta, porque você precisa ser imediatista, você tem que receber aquilo na hora, tem que ser agora, se não for agora, não vai, meu Deus, não vai dar certo. Max, me dá uma opinião aqui. Aí eu falo assim, gente, eu não vou dar opinião, não. Não é por mim. É porque se eu for dar uma opinião e eu falar alguma coisa e aquela pessoa ficar projetando nas minhas palavras o que ela quer que aconteça e essa prosperidade que é uma ilusão na cabeça dela, se isso não acontecer, a culpa não vai ser daquilo que aconteceu, vai ser minha, porque eu alimentei essa falsa felicidade no coração dessa pessoa. Então, antes de ser ansiosos, sejamos conscientes para identificar a nossa própria ansiedade, para identificar as nossas próprias falhas e conseguirmos, dessa forma, realizar o que é mais importante para todos nós, a reforma íntima. A reforma íntima, gente, é que te tira da depressão, te tira da decepção, te tira da tristeza. A reforma íntima faz você compreender o pai e a mãe complicado. A reforma íntima faz você compreender seu marido estressado, sua esposa estressada. A reforma íntima faz com que você eleve o seu pensamento de tal forma que quando você simplesmente acordar, não existe mais nada que te abala. Aquela ansiedade que te deixava assim, meu Deus, eu preciso saber essa resposta agora, eu preciso saber essa... Não, você fica assim, você já fez, você agora só aguarda. Aguardar é a melhor solução para todos nós. Bom, eu espero que isso tenha ficado bem claro nessas mentes maravilhosas que vocês têm aí em casa. Espero que tenha ajudado muito para os processos de ansiedade que estão sendo gerados, né, nessa pandemia, e que você consiga se concentrar de uma maneira bem positiva em sua própria vida, em seus próprios planos, mas lembrando, você só tem plano e você só tem amanhã
se você viver o agora. Gente, vai lá, curte nossa página no Facebook, Espirais de Luz. Se inscreva no canal do YouTube, ativa o sininho. Até a próxima. Beijos de luz.